Graça e paz, irmãos, uma boa noite. Estamos aqui para compartilhar, nesse mês de julho, alguns estudos e um tempo de oração nas nossas quartas-feiras à noite. Tenho o privilégio de estar com os irmãos, espero que Deus desejar, nos abençoe, nos guarde, nos dirija e nos edifique. Quero convidar você a abrirmos lá no Salmo de número 18. Salmo 18. Vamos ver o que nos diz o primeiro e segundo capítulo do Salmo 18. Vitória e domínio. Diz assim a palavra de Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Que nós manifestemos o nosso amor, confiemos no Senhor enquanto nossa força, aquele que nos livra das nossas lutas diante dos nossos inimigos. Nesse intuito, irmãos, de adoração, de invocação do nome do Senhor, que eu convido você para ficar comigo nesse tempo breve aqui desta quarta-feira à noite. João, 1 João, ele nos ensina a confessar as nossas faltas, na certeza de que Deus perdoa e esquece. E eu quero convidar você para nós orarmos nesse instante, colocarmos diante do Senhor nossa adoração e buscar dele o seu favor, o seu perdão, confiando que ele nos limpa, que ele nos purifica e apaga todas as nossas transgressões. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, bendito Deus, Senhor dos céus e da terra. Te agradecemos por esta oportunidade de falarmos contigo, de estarmos juntos nesse propósito de conhecer mais da tua palavra, de ouvir do Senhor, de sermos edificados e também de entregarmos um louvor a Deus na tua presença, a adoração de que o Senhor é digno. Nós queremos pedir que o Senhor perdoe as nossas faltas, nossos pensamentos, palavras e atos e omissões com os quais nós temos desagradado o Senhor. Muitas vezes sabemos, Senhor, daquilo que devemos fazer e daquilo que devemos evitar, mas ainda assim pecamos. Nós falhamos, atendemos à nossa cobiça, atendemos às tentações, às propostas do mundo e caímos, Senhor. E nós clamamos a Ti neste instante, que o Senhor nos purifique dos nossos pecados. Nós confiamos na suficiência do sacrifício do Senhor, de que nele há remissão, de que nele há perdão. E é isso que nós te pedimos nesta hora, Senhor. Ajuda-nos, perdoa-nos, se conosco nesse tempo, aquilo que vamos ler da Tua Palavra, estudar a respeito do Senhor, que fique gravado, que nós possamos assimilar e colocar em prática, ó Deus, para que possamos a cada dia andar mais perto do Senhor e desfrutar das Tuas bênçãos, Te servir, compartilhar do Teu amor e mostrar, ó Deus, aquele Deus que habita dentro de nós para com aqueles que convivem conosco. Nós oramos assim, confiados, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Essa oportunidade, irmãos, eu queria estudar brevemente com os irmãos dentro de um tema, na verdade de um material do Dr. Robert Sproul, Verdades Essenciais da Fé Cristã. E um dos temas aqui que eu escolhi, gostaria de compartilhar com os irmãos, é a respeito da divindade do Espírito Santo. Na liturgia dos nossos cultos, na liturgia da igreja, muitas vezes nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma expressão trinitariana. Está na tradição da igreja
e o reconhecimento da divindade, tanto de Deus, quanto do Filho, Senhor Jesus, tanto quanto do Espírito Santo. É interessante que, no decorrer da história, na tradição da Igreja, a divindade de Cristo tem sido bastante debatida. E na opinião de alguns entendidos, isso se deve porque ele, sendo Deus, se fez carne, assumiu a forma humana. Isso tem trazido muita discussão ao longo da história. Entretanto, a respeito do Espírito Santo, não há essa discussão, e alguns dizem que é porque ele não assumiu essa forma humana. Então não há tanto debate, tanta polêmica a respeito disso. É um ponto teológico aceito, e nós vamos ver alguns textos brevemente na Palavra de Deus que nos mostram a divindade do Espírito Santo. Então eu convido os irmãos a nós começarmos aqui a uma seleção de alguns textos bíblicos, e nós vamos então destacando aqui a pessoa do Espírito Santo e como ele é apresentado e como ele se manifesta na história do seu povo, na história do povo de Deus. O primeiro deles está lá na criação, Gênesis 1:12. Você pode abrir comigo o livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Aqui nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Até aqui. Então, nós vemos a presença do Espírito Santo na criação, já presente e atuante, pairando por sobre as águas. Agora em Atos, no capítulo 5, versos 3 e 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 3 e 4, que nós lemos aqui. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o interessante aqui dessa situação trágica na vida de Ananias e Safira é que Pedro o repreende e o adverte, lhe dá uma sentença, e podemos dizer que uma sentença de morte, dizendo que ele mentiu ao Espírito Santo. E depois, no final do verso 4, diz que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, a presença do Espírito Santo na vida da sua igreja como Deus. E se nós mentimos ao Espírito Santo, mentimos ao próprio Deus. É interessante nós observarmos que muitas vezes, por nós conhecermos o Espírito Santo como o Espírito de Deus, pode muitas vezes nos levar a pensar que o Espírito Santo seria um subordinado da divindade, é o Espírito de Deus. Assim como temos o povo de Deus, na verdade, o Espírito de Deus é porque ele é o próprio Deus. Isso é interessante nós observarmos. Não existe uma hierarquia na Trindade. Existem funções, existem atuações, mas não existe uma hierarquia. Eles são um, são Deus, em perfeita harmonia e amor e atuação. Então, nós aprendamos com isso. Deus na presença, desde a criação, Deus na vida da sua igreja, e se mentimos a Ele, mentimos ao próprio Deus. Um outro texto, Romanos capítulo 8, versos 9 em diante. Vamos aqui pertinho, Romanos capítulo 8, a partir do verso 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria
será anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção. Perdão, irmãos, não é capítulo 9, é capítulo 8. Embora aqui no versículo 1 que a gente leu, né, Paulo esteja falando que testemunha com ele a sua própria consciência no Espírito Santo. Mas na verdade é um capítulo anterior, é o capítulo 8 da carta dos Romanos, versículo 9 em diante. Me perdoa aqui a confusão. Diz assim, a partir do verso 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui nós vemos o vínculo do Espírito Santo com a pessoa de Cristo. E se nós não temos o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Esse tal não é dele. Seguimos, verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Até aqui, irmãos, vemos que o Espírito Santo nos vivifica. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará também a nós por meio do seu Espírito. Então, só Deus pode dar vida. Se o Espírito pode dar vida, ele também é Deus. Seguindo mais à frente, se nós lemos aqui todos os versículos, nós vamos encontrar quase em todos eles a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, no verso 13, porque se viverdes segundo a carne caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pelo poder do Espírito Santo em nós, a presença de Deus, nós podemos mortificar os feitos do corpo. É uma ação sobrenatural, é Deus agindo em nós. O verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se temos o Espírito de Deus, se temos o Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Ele tem esse poder de agir em nós, nos tornar seus filhos. E ainda no verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim, irmãos, esse trecho tão rico, nós podemos verificar a atuação do Espírito de Deus, uma das pessoas da Trindade, o próprio Deus agindo em nós como seus filhos. Ainda a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aqui nós encontramos: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui nós vemos a presença de Deus através do Espírito Santo, e por isso nós devemos ter reservado o nosso corpo como santuário para a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é da parte de Deus e através dele em nós podemos glorificar a Ele mesmo. Então aqui diz, no final do versículo 20, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo em nós, Deus sendo glorificado. Para fechar essa lista aqui, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos 19 a 22. O verso 22 eu quero destacar aqui. 2, verso 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus no Espírito. Então, se estamos em Cristo, se estamos em Deus, estamos no Espírito.
e somos habitação de Deus. Interessante, irmãos, nós verificarmos isso, um tempo em que nós precisamos ter a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática para vivermos nesse mundo cada vez mais desafiador para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que querem viver as verdades de Deus nesse mundo, querem proclamar que só nele há salvação, que os princípios da sua palavra é que devem reger a nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo em nós, aquele que foi nos concedido como consolador, quando Jesus orava pelo seu povo. Lá nós vemos isso no Evangelho de João, ele diz, eu vos deixarei, né, o Espírito Santo. Então nós precisamos usufruir da presença dele, precisamos santificar nossa vida na presença dele, precisamos que nosso corpo seja santuário dele, e assim sermos confirmados, sermos ensinados a andarmos nos seus caminhos. Seguindo aqui, irmãos, o nosso estudo, nós vemos aqui, né, que alguns versículos, inclusive do Velho Testamento, mas vemos também que nós podemos encontrar no Antigo Testamento as expressões Deus disse assim, e também algumas vezes o próprio Espírito, fazendo menção de que o Espírito disse, né? Isso são repetições intercaladas ou intercambiadas. É assim que o estudo aqui nos conduz. E esse padrão também continua no Novo Testamento. Um texto muito claro nisso é o próprio que nós lemos aqui no livro de Atos, no capítulo 5, agora há pouco nós mencionamos, quando Pedro disse a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes a homens, mas a Deus. Então, como nós já dissemos, né? Mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. Nas Escrituras também nós temos referências dos atributos divinos do Espírito Santo. Paulo escreve sobre a onisciência do Espírito Santo em 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. Aqui diz assim, o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Salmo de 139, 7 e 8 também nos atesta isso, sobre a onipresença do Espírito Santo. Aqui diz assim, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então nós vemos que o Espírito Santo operou na criação, movendo-se sobre a face das águas, como vimos em Gênesis, e ele continua presente, né? Não há como nós nos ausentarmos da sua onipresença. Também temos aqui outra declaração da divindade do Espírito Santo, que conclui, né, como presente na bênção de Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Aqui diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Assim, irmãos, em suma, de uma maneira bem breve, o que nós podemos aprender a respeito da divindade do Espírito Santo? Nós vemos que a igreja, em sua liturgia, na sua prática, desde sua formação, desde que é entendido o povo de Deus no Velho Testamento, o Espírito Santo é respeitado, vamos dizer assim, é temido, o Espírito Santo é reverenciado como Deus que é. O Espírito Santo como pessoa, o Espírito Santo agindo, intervindo na sua igreja, no seu povo desde o Velho Testamento, e também vemos a sua autoridade e os seus atributos claramente distintos, como uma pessoa da Trindade. No Novo Testamento,
No mesmo padrão, nós reconhecemos atributos divinos do Espírito Santo, declarados ali, como vimos naquela lista de versículos. Algumas reflexões, irmãos, que nós podemos fazer por nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa dinâmica. Nós vimos, que há uma diferença entre a discussão sobre a deidade de Cristo e a deidade do Espírito Santo, justamente porque Cristo se manifestou em carne, se fez homem. E não há tanta discussão a esse respeito, com respeito à pessoa do Espírito Santo. Vimos também passagens do Velho Testamento que atribuem esse caráter divino através dos seus atributos, claramente mencionados e presentes. No Novo Testamento também vemos isso, a presença do Espírito Santo agindo como Deus. Vemos a onisciência do Espírito Santo apresentada em aspectos de conforto e de proteção diante das ameaças que o seu povo pode sofrer. O Espírito Santo também habita em cada pessoa regenerada por Deus e habita no meio da igreja de Deus. O que a gente pode pensar sobre isso, Muitas vezes nós vemos uma parte da igreja atribuindo revelações ao Espírito Santo. Fica uma pergunta para nós: será que o Espírito Santo, sendo o Espírito de Deus, sendo o próprio Deus, ele produziria confusão? Ele produziria desentendimento? Ou aquilo que o Espírito Santo fala deve ser confirmado pela palavra do próprio Deus? Ele traria algo novo ou diferente? Ou ele viria confirmando aquilo no nosso coração? Nos conduziria à mesma fonte, a única fonte, a palavra de Deus? Ou nos traria para caminhos confusos, obscuros, caminhos em que nos leve a duvidar da revelação de Deus? Em tempos de confusão, em tempos em que cada um faz o que bem entende, cada um se acha no direito de questionar Deus, de duvidar ou até de descrer, nós possamos ter essa baliza, esse direcionamento. O Espírito Santo de Deus, sendo o próprio Deus, jamais vai nos conduzir em confusão, em dúvida, mas vai nos trazer a certeza, a paz, a consolação, a confiança em Deus e a confirmação dessa palavra que já foi revelada. O Espírito Santo traz para nós algumas consequências do fato de nós termos Ele habitando em nós. Certamente o Espírito Santo vai trazer paz, vai trazer pureza, vai nos conduzir a uma vida de santidade. Se o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, como vimos em 1 Coríntios 2:11, e habita em nós, que conhecimento então, irmãos, nós podemos ter de Deus? Conhecimento profundo em nossa vida diária, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento puro, um conhecimento que não nos leva à confusão, mas que nos leva a nos aproximarmos de Deus a cada dia, a vivermos nossa vida de maneira dependente de Deus. Ele não foi deixado para nós como alguém que vai nos confundir, mas como o Senhor Jesus disse, Ele é o Consolador, Ele virá. Eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Vimos então a divindade do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas como igreja de Deus e a consolação e a pureza que Ele pode produzir em nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Eu gostaria de encerrar esse tempo, desejando que Deus abençoe, que Deus dirija, e também gostaria de interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por necessidades, pedindo que Deus conduza a nossa nação, conduza o seu povo neste mundo, neste tempo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela confiança, pela certeza que temos da Tua palavra, da Tua presença conosco, ó Espírito Santo, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor atua, de que o Senhor é divino, é onipresente, onisciente e onipotente.
Obrigado por essa paz que desfrutamos em saber de Tua presença, de que não estamos sós, de que o Senhor é o nosso Consolador, é o Supremo Deus, que pode nos conduzir a toda a verdade. Que através da Tua palavra, Deus, possamos ser instruídos e confirmados no Senhor. Abençoa-nos como igreja do Senhor, como servos individualmente. Supre as nossas necessidades, ó Deus, e agora quero estender esse pedido, ó Deus, pela minha família, pela família de cada amigo, de cada irmão que pode estar conosco nesse instante, participando desse tempo. O Senhor conhece as nossas necessidades e limitações. O Senhor conhece aqueles que possam estar passando por enfermidades, por tempos de incerteza, de medo, por depressão, por fraqueza, por necessidade de alimento, por necessidade de trabalho, por necessidade de paz nos seus relacionamentos, necessidade de reconciliação. Ó Deus, pedimos a Tua intervenção. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão fracos, que estão abatidos, ó Deus, daqueles que estão naufragando na fé por motivos diversos, quem sabe por terem deixado, relaxado, ó Deus, na busca do Senhor, ou por terem deixado a soberba, o orgulho entrar nos seus pensamentos, no seu coração, e isso fez com que se afastassem de Ti. Nós clamamos por Tua misericórdia, Senhor. A Tua palavra nos ensina que o Senhor Jesus não esmaga a cana quebrada e não apaga a torcida que fumega, a última chama. Senhor, restaura aqueles que precisam. Perdoa, Senhor. Limpa aqueles que precisam de purificação. Clamamos a Ti, pedimos também a Tua bênção para a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, cada irmão, cada família, especialmente pelo pastor, pela liderança, para que possamos Te servir, ó Deus, servindo aos irmãos. Que a liderança dessa igreja possa ser preservada pelo Senhor. Oramos também pelos pastores do nosso presbitério, pelas nossas igrejas, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos nossos missionários, Senhor. Colocamos ante o Teu altar. Clamamos a Tua bênção, Deus. Clamamos para que desfrutemos, ó Deus, da Tua paz, para que, ó Deus, descansemos na confiança do Senhor. No nome do Senhor Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado, irmão, por você e irmã, por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe sua vida, sua família. Uma boa noite.